São Justo e São Pastor, conta-se que eram jovens cristãos e estavam na escola quando souberam que o perseguidor e governador Daciano acabara de entrar na cidade. Sendo assim, o santo Justo e Pastor fugiram, mas foram pegos e entregues por pagãos ao grande perseguidor dos cristãos. Diante do governador que estava sobre o seu cavalo, os corajosos discípulos de Cristo não recuaram diante das ameaças. Tanto assim que, frente à possibilidade do martírio, a resposta de São Justo e Pastor foi um canto de felicidade. O governador, ridicularizado pela fé que transfigurava aqueles jovens, mandou que eles cortassem as cabeças. Isso ocorreu em Alcalá de Henares, em Castela, no ano de 304. O santo Papa Sisto II foi um desses homens que soube transformar o terrível em glória, a partir do seu testemunho de fé, amor e esperança em Cristo Jesus. Pertence à lista dos 5 consecutivos papas mártires. São Sisto II governou a igreja durante um ano, 257 e 258, e neste tempo semeou a paz e a unidade no seio da Igreja de Cristo. Foi Sisto decapitado pela polícia durante uma cerimônia clandestina que ele celebrava num cemitério da Via Ápia. Foram, ao mesmo tempo, executados 6 dos 7 diáconos que o rodeavam. Só pouparam algum tempo o diácono Lourenço, seu tesoureiro, a quem deixaram 4 dias para entregar os bens da igreja. Assim se procedia desde o imperador Valeriano. Estabelecer a pena de morte sem julgamento, só com verificação de identidade contra os bispos, padres e diáconos da religião cristã. São Domingos nasceu em Caleruega, na Castela Velha, em 1170, Espanha, e pertencia à alta linhagem dos Guzmão. Homem de oração, penitência e amor à palavra de Deus, São Domingos acolheu o chamado ao sacerdócio e, ao ser ordenado no ano de 1203 em Osma, onde foi nomeado também cônego. No ano de 1204, Domingos seguiu para Roma a fim de obter do Papa licença para evangelizar os bárbaros na Germânia. No entanto, o Papa Inocêncio III orientou-o para a conversão dos albigenses, que se festavam todo o sul da França com suas heresias. Dessa forma, Domingos fez do sul da França o seu principal campo de ação. Quando os hereges depararam com a verdadeira pobreza evangélica de São Domingos de Gusmão, muitos aderiram à verdade, pois nesta altura já nascia no ano de 1215 Tolosa a primeira casa dos irmãos pregadores, também conhecidos como dominicanos, cães do Senhor, que, na mendicância, amor e propagação do Rosário da Virgem Maria, rígida formação teológica e apologética, levavam em comunidade a veritas, ou seja, a verdade libertadora. São Domingos de Gusmão entrou no céu com 51 anos. Última de 11 irmãos, nasceu em Breslau, Alemanha, a 12 de outubro de 1891. Os anos de estudo passam até que no ano de 1921, Edith visita um casal convertido ao Evangelho. Na biblioteca deste casal, ele encontra a autobiografia de Santa Teresa d'Ávila. Edith leu o livro durante toda a noite. Quando fechei o livro, disse a mim própria: esta é a verdade. No dia 14 de outubro de 1933, entra para o Mosteiro das Carmelitas de Colônia, passando a se chamar Teresa Benedita da Cruz. Após 5 anos, faz sua profissão perpétua. Da Alemanha, Edith é transferida para a Holanda, juntamente com sua irmã Rosa, que também é batizada na Igreja Católica e prestava serviço no convento. Neste período do regime nazista, os bispos católicos dos Países Baixos fazem um comunicado contra as deportações dos judeus. Em represália a este comunicado, a Gestapo invade o convento na Holanda e prendem Edith e sua irmã. Ambas são levadas para o campo de concentração em Westerbroek. No dia 7 de agosto, ela parte para Auschwitz, ao lado da sua irmã e um grupo de 985 judeus. Por fim, no dia 9 de agosto, a irmã Teresa Benedita da Cruz, juntamente com sua irmã Rosa, morre nas câmaras de gás e, depois de ter seu corpo queimado. São Lourenço, como o primeiro dos diáconos, tinha grande amizade com o Papa Sisto II. São Lourenço era também responsável pela administração dos bens da igreja, que sustentava muitos necessitados. Diante da perseguição do imperador Valeriano, o prefeito local exigiu de Lourenço os tesouros da igreja. Para isto, o santo diácono pediu um prazo, a qual foi suficiente para reunir os átrios, os órfãos, os cegos, os coxos, as viúvas e os idosos, todos os que a igreja socorria no fim do prazo. Com bom humor disse: eis aqui os nossos tesouros.
que nunca diminuem e podem ser encontrados em toda parte. Sentindo-se iludido, o prefeito sujeitou o santo a diversos tormentos, até colocá-lo sobre um braseiro ardente. Santa Clara nasceu em Assis, no ano de 1193. Pertencente a uma nobre família, destacou-se desde cedo pela sua caridade e respeito para com os pequenos. Por isso, ao deparar com a pobreza evangélica vivida por Francisco de Assis, apaixonou-se por este estilo de vida. Em 1212, quando tinha apenas 18 anos, a jovem abandonou seu lar para seguir Jesus mais radicalmente. Para isso, foi ao encontro de Francisco de Assis e teve seus lindos cabelos cortados como sinal de entrega total a Cristo pobre, casto e obediente. Ao dirigir para a igreja de São Damião, Clara, juntamente com outras moças, deu início à ordem contemplativa e feminina da família franciscana, Clarissas. Nada podendo contra sua fé na Eucaristia, pôde ainda se levantar para expulsar com o Santíssimo Sacramento os mouros, homens violentos que desejavam invadir o convento de Assis, e assistir, um ano antes de sua morte, em 1253, à celebração da Eucaristia, sem precisar sair do seu leito. Por essa razão é que a santa é aclamada como patrona da televisão. Nasceu em Dijon, centro da França, em 1572, e foi pelas provações modelada até a santidade. A mãe tão amada faleceu quando Joana era criança. O pai, homem de caráter exemplar, era presidente na Câmara dos Vereadores e, por causa de maquinações políticas, chegou a sofrer pobreza e muitas humilhações. Joana, que recebeu da família a riqueza da fé, deu com 5 anos um exemplo marcante, quando a presença de Jesus no Santíssimo Sacramento, pois falou a um calvinista que questionava o pai: o Senhor Jesus Cristo está presente no Santíssimo Sacramento, porque ele mesmo o disse: se pretendeis não aceitar o que ele falou, fazeis dele um mentiroso. Santa Joana Francisca, com 20 anos, casou-se com um barão de Chantal. Tiveram 4 filhos e juntos começaram a educar os filhos, principalmente com o exemplo. Joana era sempre humilde, caridosa para com o esposo, filhos e empregados. Amava e muito amada. Tristemente perdeu seu esposo, que foi vítima de um tiro durante uma caça, e somente com a graça de Deus conseguiu perdoar os causadores e corajosamente educar os filhos. Como santa viúva, Joana conheceu o bispo Francisco de Sales, que a assumiu em direção espiritual e encontrou na santa a pessoa ideal para a fundação de uma ordem religiosa. Isso no ano de 1604.